Viva a tolerância, hein? Tolerância, palavra importante. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Em tempo de Copa sempre surge uma questão, né? Porque volta e meia aparece uma figura aqui e acolá que seca a seleção brasileira. E aí tem o questionamento. Você é obrigado a torcer para a seleção brasileira? Existe uma ditadura do patriotismo? É bom tirar esse termo aí, porque falar de ditadura e patriotismo tá dando merda. Então, o período de Copa é um período de uma congregação nacional, é o período em que todos nadam a favor da corrente, todos olham para o mesmo lugar, uma harmonia que a gente não vê nos dias comuns. Só que não, porque tem gente que não torce para a seleção brasileira. E aí é tido e havido como chato, como pentelho, como mal-humorado, como filha da puta, como cara para ser expurgado do meio. E aí é fato que muita gente se identifica com isso, porque tem muita gente que de fato ou não liga para a seleção, ou seca a seleção, ou torce para outra seleção. Ou muitas vezes tudo isso junto e misturado com um percentual para cada coisa. Porque sim, é possível você cagar para futebol, é possível, cagando para o futebol, torcer contra a seleção, e é possível cagar para o futebol e no meio da Copa torcer para outra seleção. As coisas não são excludentes, até porque período de Copa do Mundo atrai gente que não tem nada a ver com futebol, né? Que são os modinhas. Só que tem o modinha torcedor, tem o modinha secador, tem o modinha irritante, tem o modinha chato, tem o modinha gente boa, tem vários tipos de modinha. Se bem que modinha gente boa é uma espécie rara, eu diria que em extinção, ou inexistente. E pausa aqui para a nossa polêmica aleatória que tem a ver com futebol. Vocês lembram do gol do Toni Kroos contra a Suécia? O gol de falta no último segundo da partida que deixou as esperanças da Alemanha ainda vivas para a Copa, depois da Alemanha ser eliminada ainda na primeira fase? Então, eu não sabia que existia esse debate, mas teve gente questionando. O gol do Toni Kroos foi de falta ou não foi de falta? No final do programa eu respondo. Então vamos lá. Período de Copa é um período em que as pessoas se interessam mais por futebol. Num Brasil em que não somos mais o país do futebol. Inclusive já gravei polêmicas vazias sobre isso. Mais recentemente, uma pesquisa publicada pela emissora alemã Deutsche Welle mostrou que 40% da população brasileira não liga para futebol, o que nos coloca em 13º lugar num ranking mundial de apaixonados por futebol. Porque se 40% das pessoas não ligam, isso quer dizer que apenas 60% da população brasileira liga para futebol. Este percentual, em outros países, proporcionalmente, é muito maior. E aí a gente fica atrás de países como Argentina, Inglaterra, Alemanha, México e por aí vai. E o que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente que não tá nem aí pra Copa do Mundo. O brasileiro gosta mesmo de novela, já diria a minha avó. E não deixa de ter razão, né? Apesar de ter muita gente também que não gosta de novela, mas quem não gosta de novela gosta de seriado, gosta do Jornal Nacional, gosta do Fantástico, gosta das Chiquititas e depois gosta de futebol. E olhe lá, infelizmente é assim que funciona. Estas pessoas, o que acontece no período de Copa do Mundo? Elas podem ir com a manada e, por conta da festa, torcerem para a seleção, porque se sentem identificadas ali, acham a festa bacana, por algum motivo simpatizam com o treinador ou com outro jogador, e aí vão com a galera e vão pela festa e acabam torcendo. Outros podem ignorar a Copa do Mundo. E tem uma parcela que aproveita o fato de não ligar para o futebol e olhar para o futebol como um ópio do povo, ou como política de pão e circo. E aí vem no futebol uma forma de manipulação popular. Como são pessoas que não ligam para o jogo, preferem que a seleção se estrepe para que o Estado ou o poder não acabe usando o título da seleção como ferramenta política. Porque sim, isso já aconteceu, continua acontecendo e não é só no Brasil. Nos anos 30, o Getúlio Vargas usa muito o futebol como uma ferramenta para ajudar na criação do que ele plantava ali como identidade nacional, né? Que até então era uma identidade muito fragmentada ainda. Mas enfim, a partir dos anos 30, você começa a ter ações do Estado para se criar esse sentimento, para tentar fazer um Brasil só, enfim, o futebol é usado ali, mas as conquistas vêm mesmo a partir dos anos 50 e nos anos 70. E aí nos anos 70 coincide também com o período do regime militar e o título dos anos 70 foi muito explorado pelo então governo. E já na época tinha muita gente que era contra o governo militar, que torcia contra a seleção sabendo que o governo iria usar o título da seleção. E isso perdurou depois do regime militar, muita gente olhando para a seleção como um símbolo do Estado
como um símbolo de soberania nacional, enfim, ou com uma ligação íntima com o governo vigente, e aí muita gente que era contra o governo automaticamente era contra a seleção. Isso perdura até hoje, ainda mais agora que a gente vive um momento altamente polarizado, né? Talvez no período democrático a gente nunca tenha tido algo tão polarizado como se desenha agora nessas eleições. Então as coisas ficam ainda mais aguçadas. Então não tem problema alguém que olhe para a seleção e linke com o governo, com o partido tal e acabe torcendo contra. Porque, repito, a seleção é um vínculo de uma identidade. Ou você simpatiza ou você não simpatiza. Você não é obrigado a torcer para a seleção se você imagina que a seleção lhe representa coisas que você não apoia ou que você não gosta, mas não tem problema nenhum. Essa pessoa não pode ser excluída por causa disso. Você pode considerar ela chata, você pode achar que ela está sendo mimizenta, você pode achar que ela está sendo ácida demais, mas enfim, a visão de mundo dela. E se essa pessoa já naturalmente não tem muito apreço pelo futebol, o fato dela torcer contra a seleção é um pulo. E aí lembremos, eu estou pegando aqui, ou partindo do princípio que dentro do percentual que é grande de pessoas que não ligam para futebol, no período de Copa do Mundo essas pessoas podem, já que não ligam para o jogo, ou seja, o título da seleção é irrelevante para elas, torcer contra para que o título não seja usado, na visão delas, para coisas ruins. Ponto. E sim, futebol e política são coisas ligadas. Quer a gente goste, quer não. Basta ver o que aconteceu, por exemplo, no jogo entre Suíça e Sérvia, quando o Xhaka e o Shaqiri fizeram os seus gols e comemoraram fazendo lá o símbolo com alusão à bandeira da Albânia. A Trivela fez uma matéria bem legal contando, explicando por que Xhaka e Shaqiri fizeram os símbolos que fizeram. Você entra lá e se informa melhor. E aqui uma pausinha rápida só para explicar o que é identidade nacional, já que o futebol faz parte disso. Foi construído também através do futebol. Mesmo aqueles que não gostam do futebol têm de reconhecer que a identidade nacional do brasileiro passa fundamentalmente pelo que acontece dentro de um estádio. E aí aqui o conceito que todos os sociólogos e estudiosos usam. Identidade nacional é um conceito que indica a condição social e o sentimento de pertencer a uma determinada cultura. Não é o fato de eu nascer ali que me faz ser altamente identificado com aquele lugar. E o maior exemplo disso são pessoas que torcem para clubes de outro estado. O fundamento para mim é rigorosamente o mesmo. Você nasceu no estado, mas por N motivos, por mídia, por família, por identificação, por conquistas, por coincidência, por qualquer porra, você acaba, ao invés de torcer pro time local, torcer pro time de fora. O Rodrigo Capello tem um blog muito legal na época chamado Época Esporte Clube, e recentemente ele mostrou uma pesquisa que tenta identificar as razões por que uma criança torce para determinado time. E aí, se a gente fizer uma adaptação, a gente consegue entender muitas vezes por que tem gente que torce e gente que não torce para a seleção do seu país, no caso o nosso, o Brasil. Ele traz no blog uma pesquisa do professor Rodolfo Ribeiro, da USP, e elencou 3 razões para uma criança que normalmente entre os 6 e os 10 anos aqui escolhe o time que vai torcer pro resto da vida. Tem gente que vira casaca, mas não é a regra, né? A regra é entre os 6 e os 10 você escolhe um time e normalmente vai até o fim da vida com esse mesmo time. E aí o ponto 1 é os times que os familiares torcem. 2, a intensidade com que esses familiares torcem para determinado time. E 3, os títulos conquistados naquele período. Mas nesse quesito, títulos vem ídolos, exposição na mídia e outros fatores que você pode colocar aí como performance. E aí, se a gente adaptar isso para a seleção, por exemplo, você tem uma geração de torcedores que nasceram um pouquinho antes de 2002 ou depois de 2002 que não viram a seleção campeã, por exemplo. E aí, nesse período, você imagina uma criança ou uma adolescente qualquer que seja de uma família de descendentes de italiano, de espanhóis, de alemães, de japoneses, enfim. Dependendo da identificação que ele tiver com o avô, com o pai, com algum membro da família, nesse determinado período, ele pode muito bem torcer para outra seleção, porque nesta janela, nesta lacuna, esta pessoa foi captada por um outro lugar, já que nesse período a seleção ganhou pouca coisa ou quase nada, teve algumas decepções, um período político turbulento, enfim, pode ter feito um intercâmbio fora do país e ter se identificado muito com a cultura de um outro lugar, pode ter namorado com uma pessoa de um outro lugar, enfim, tem N razões para uma criança neste período olhar para outra seleção com algum apreço. E antes disso, a mesma
uma coisa, porque eu falei aqui de imigrantes e não foi por acaso. A gente está falando de um país que foi formado lá atrás por uma parcela muito relevante de imigrantes. Se a gente for olhar ali o final do século XIX e até a metade do século XX, o que chegou de imigrante aqui no Brasil, num período em que a gente estava formando cidades, em que a gente estava se formando, enfim, enquanto sociedade, é enorme. E aí você tem hoje muitas famílias que ainda têm íntima ligação com os seus países de origem. E não é problema nenhum, durante a Copa do Mundo, o cara preferir olhar para o seu país de origem do que para a seleção brasileira, ou preferir torcer para esse país do que para a seleção brasileira. A gente não sabe as razões para julgar. Cada um tem os seus motivos. Não é porque resolvi ser chato e vou torcer contra a seleção. Se a gente for esmiuçar caso por caso, cada um vai ter suas razões. Eu conheço amigos que em 98, por exemplo, que eram flamenguistas roxos, deixaram de torcer para a seleção pela frustração de verem o Romário cortado. Acharam uma injustiça e torceram contra a seleção. Porque se não tinha o Romário, não tinha taça. Acontece. Em 2002, muita gente também ficou bem puta com o Filipão por causa disso. E hoje em dia você tem outro fator desse futebol globalizado, que são, por exemplo, Messi, Cristiano Ronaldo e outros personagens. E aí as pessoas torcem para os jogadores e automaticamente para as seleções desses jogadores. Eu conheço N pessoas que torcem pro Messi, N pessoas que torcem para Portugal ou por uma questão familiar ou por uma identificação gigantesca com o Cristiano Ronaldo, por preferirem, por exemplo, o Cristiano ao Neymar, por exemplo, porque no final das contas o esporte é feito de pessoas. Você torce para as instituições, mas as instituições são feitas por pessoas. E aí tem gente que não consegue desvincular. Eu vi gente nessa Copa do Mundo torcendo pro Peru por causa do Guerreiro. Pô. E falar em Copa do Mundo, que é o nosso mote, a nossa dica cultural hoje tem a ver, obviamente, com o Mundial, mas especificamente um Mundial. O de 1994, o melhor filme oficial de Copa do Mundo, chama-se Todos os Corações do Mundo. É um filme completamente diferente de todos os que foram produzidos no que diz respeito à Copa do Mundo, né? É fácil de achar aí na internet, Todos os Corações do Mundo, tá aqui a capinha, baita capa, baita Copa, e lembrando, foi ali que o Brasil saiu da fila de 24 anos sem conquistas desde 1970, e nesse período nem Copa América o Brasil ganhou. Bem, o rival desses dias com a eliminação da Alemanha foi ao Instagram para falar que, ironicamente, abre aspas, é essa seleção que nós devíamos nos espelhar, fecha aspas. E aí ele fala também que todo mundo foi muito duro com a seleção brasileira, com os profissionais do futebol, que nada que prestava depois do 7-1 e que agora tá aí, a seleção que era modelo foi eliminada na primeira fase. Ah, desculpa, Rivaldo, o fato da Alemanha ter sido eliminada na primeira fase não invalida nada que foi dito depois do 7-1. Pelo contrário, o que nós aprendemos com o Tite, com uma seleção mais profissional, com uma CBF que tenta fazer um calendário um pouco melhor, apesar de ainda estar longe, de um futebol brasileiro que aos poucos vai caminhando para um norte um pouco melhor, tudo isso talvez tenha sido fruto das grandes críticas depois do 7-1. O 7-1 foi um choque de realidade para a gente perceber que estava indo no caminho errado e que a gente precisava seguir um outro caminho. E o outro caminho pode não ser necessariamente o da Alemanha, mas está perto do que eles fizeram. Até porque o que eles fizeram de 2000 para cá deu mais certo do que o errado, convenhamos. Porque lembremos que o projeto da Alemanha começou depois da eliminação na Euro em 2000. De lá para cá, já foram investidos mais de 3 bilhões de reais em infraestrutura, para fazer centro de treinamento, parceria com clubes, com escolas, para formação de jogador. Tudo isso foi dando resultado. Tudo isso fez a Alemanha, por exemplo, e aí não tem uma ligação direta, mas a Alemanha ainda chegou na final na Copa de 2002, ainda era resquício da bagunça, depois foi terceiro lugar na Copa de 2006 e 2010 e foi campeã em 2014. Fora as conquistas na base. Foi vice-campeã da Euro em 2008, da Euro adulta, e construiu a liga mais popular do planeta. E aí quando eu digo mais popular é que tem a maior média de público, que é a mais popular ou a que gera mais dinheiro é a Premier League, mas a Bundesliga é a liga europeia com a maior média de público, superando em quase 9 mil espectadores a liga inglesa. Portanto, não dá para desdenhar do que faz a Alemanha, porque bem que nós queríamos fazer o que eles fazem lá, com organização, com estrutura e dando resultado. O fato de, numa competição, o time ter sido eliminado na primeira fase não desfaz nada do que foi produzido, até porque a Alemanha só conquistou o que conquistou nesta janela porque investiu o que investiu. Sim, eles são modelo, eles são exemplos, e hoje, com o Tite ou com essa comissão que está aí, tanto a seleção principal como a categoria de base, está muito mais próximo ou tentando olhar para o que faz a Alemanha e outras seleções europeias do que o contrário. Isso sem contar que a Alemanha, depois que foi campeã em 2014, voltou a ganhar a Eurocopa de base, foi finalista da Olimpíada, que o Brasil ganhou, é verdade, mas a Alemanha veio com um time alternativo
e ganhou a Copa das Confederações também com um time alternativo, ou seja, espalhando o trabalho em outras categorias, já preparando uma outra geração. E aí você pensa, poxa, mas o Brasil ganhou uma porção de coisa também nesse período sem essa mesma organização. Nós temos uma produção de talento muito maior. Então a gente joga na peneira um monte de gente e vai sair gente muito boa porque a nossa produção é incessante. Na Alemanha a produção é menor, o número de jogadores é menor e óbvio que o trabalho de scout, de peneira, de produção de talentos tem que ser muito mais bem feito para você conseguir ter um futebol do nível que se tem na Alemanha. E a nossa polêmica aleatória, hein? O gol do Toni Kroos foi de falta ou não foi de falta? Eu não sabia nem que existia essa polêmica, mas já que tem, a gente disseca. Pois é, tinha muita gente falando como é que o gol do Toni Kroos é de falta se foi dentro da área? Como é que o gol do Toni Kroos é de falta se teve assistência do Marco Reus? Vejamos, o Toni Kroos rola a bola pro Marco Reus, que pisa e ele bate. O movimento é puro e simples só para ganhar mais ângulo, faz parte da cobrança de falta. O Toni Kroos continua com a barreira à frente dele, continua sendo proveniente de uma bola parada e ele continua tendo a mesma meta, que é mandar pro gol. Ele só ganha mais ângulo, então ele rola pro lado, a bola é pisada e ele bate em arco, fazendo o gol da vitória por 2-1. É claro que é um gol de falta, inclusive está nas estatísticas da história das Copas do Mundo como um gol de falta. O Zico, inclusive, esteve recentemente num jogando em casa e ele não teve a menor dúvida de que aquele gol foi gol de falta. Ele, inclusive, deu testemunho que fez vários gols assim ao longo da carreira. O Raí, por exemplo, fez um gol de falta emblemático para a história do São Paulo na final do Mundial em 92 contra o Barcelona. Portanto, o fato de ele ter chutado dentro da área não invalida o fato de ter sido um gol de falta. Deu para entender? Então acho que acabou, né? Acabou? Acabou. Portanto, se inscreva aí, toque o sininho e dissemine as nossas ideias imbecis Brasil afora. E mundo afora também, porque esse vídeo não vai ter bloqueio.